Nós voltamos agora à segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Décio. Dr. Décio, eu tenho uma pergunta para o senhor, e é o Marcelo, nosso amigo dos nossos estudos, que mandou para a gente. Ele pergunta assim: o senhor acredita que com o avançar do processo de transição planetária, o organismo físico também sofrerá alterações significativas? Eu acho que sim. Não tenho muita dúvida, não. A gente já mudou, né, da fase animal para hominal e a gente vai continuar mudando. No livro Cérebro Triuno, a doutora Irvênia coloca algumas coisas sobre a evolução que eu acho muito legais, né? Por que que nós ficamos sobre duas patas? Por que que nós viramos bípedes, né? Foi por causa do crescimento da cabeça. Ah, que E bacana. a nossa cabeça cresceu porque o nosso cérebro tinha que ser maior para caber todas as funções que a gente estava adquirindo como espíritos. E por conta da nossa cabeça ser maior e o cérebro ser maior, o tempo de gestação teve que ser encurtado, porque depois não ia sair de dentro da barriga da mãe. Então, eu digo, a primeira coisa que eu digo é que cesárea no futuro vai ser parto normal, porque está cada vez mais difícil. A gente, apesar da defesa do parto normal, e eu não vou discutir isso, que é óbvio que é benéfico e tudo, mas cada vez tem mais distócia, cada vez tem mais desproporção entre a cabeça e o canal de parto. A espécie humana é a única que a cabeça do feto, a média da cabeça do feto é igual à média do canal de parto. Todas as outras espécies, o canal de parto é maior do que a cabeça. Então, nós já estamos no limite. É uma mudança, está mudando. O terceiro andar da casa mental é o lobo frontal, o lobo pré-frontal. Vai aumentar, o cérebro vai aumentar ainda. Nós saímos de 500 ml do primeiro hominídeo, nós estamos em 1.500, nós triplicamos o tamanho da nossa cabeça. Nós ainda vamos aumentar mais. Então, às vezes eu vejo aquelas imagens de marcianos, que tem aquele cabeção enorme, né? Vai por aí, né? A ausência de pelos. O pelo também é uma coisa que a gente usava quando a gente não tinha roupa. Agora a gente está perdendo. O dedo dos pés, a tendência é eles irem diminuindo. As mãos têm dedos longos, os pés o dedo é curto. Mas a gente não usa mais os dedos do pé para pegar nada. Então a tendência é ele juntar para formar a base de apoio. Tem alguns problemas de engenharia que precisam ser resolvidos na coluna, né? O joelho. Nós ainda não estamos prontos, estamos caminhando. E eu não tenho dúvida que vai mudar. Não tenho dúvida nenhuma. Não sei quanto tempo vai demorar, isso também Ah, é muito relativo. A gente está mudando de status do planeta e a gente está acostumado com o padrão planeta de evolução, de expiação, né? De expiação. Agora nós vamos ser um planeta de evolução. As coisas vão mudar mais rápido do que mudavam no planeta de expiação. A evolução, na minha forma de ver, é igual o avião decolando. Primeiro, ele só ganha velocidade, mas ele não sai do chão. Mas a hora que ele decola, ele faz uma parábola, ele vai lá para cima rapidinho, entendeu? Eu acho que nós estamos começando a parábola. É só a gente ver a evolução tecnológica dos últimos 20 anos, né? Ver a minha vida quando eu era adolescente e a dos meus filhos hoje é radicalmente diferente, né? A vida deles é outra, completamente diferente. As preocupações são outras, é tudo diferente, né? Então, até para nós, uma certa dificuldade de se adaptar a algumas coisas, né? As coisas estão mudando muito rápido, a gente é de uma época que as coisas eram mais lentas, mas eu não tenho dúvida não que daqui para frente a gente vai mudar bastante ainda. nossa, que legal, né? A gente ficar imaginando aqui e é impossível a gente chegar a um denominador comum. É muita informação para nossa cabeça aqui de século XXI. É muito legal. E, doutor Décio, eu lembro de uma outra palestra, você viu que eu assisto suas palestras, né? E que o senhor falou que tinha uma paciente constantemente indo no seu consultório, sempre falando, eu tenho um câncer, e nunca tinha. Até que finalmente ela adquiriu câncer. E você até comentou daquela relação de que a pessoa pensa tanto, né? Que é mais ou menos o que a gente está estudando no livro Pensamento e Vida, que é a relação de corpo, mente e vontade, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre esse caso específico. Esse caso, ela chegou falando que ela tinha câncer de estômago e eu estudei, ela não tinha e ela voltava todo ano. E quando ela finalmente, depois de, se não me engano, uns 5 anos,
ela apresentou o câncer, ela falou, bem que eu te avisei, eu não te disse, eu não te disse. Então, isso é o que a gente chama de efeito nocebo. Todo mundo conhece o placebo, mas ninguém conhece o nocebo. Na verdade, placebo e nocebo são a mesma coisa, só que num eu estou gerando harmonia, no outro desarmonia. Num eu gero saúde e no outro eu gero doença. Olha. Então, do mesmo jeito que eu posso criar um estado de saúde diante de um transtorno biológico, de uma doença, eu posso gerar o transtorno. Porque, como disse o André Luiz, as nossas células são animáculos infinitesimais domesticados. Então, essas células elas estão sob a influência da nossa mente, né? Não só da nossa mente consciente, manifesta, mas também das partes inconscientes e subconscientes. Então, não adianta nada você ficar falando uma coisa se lá dentro não está rolando isso, não está sentindo isso. As células vão ouvir o que você está sentindo, não o que você está falando com a boca. E aí o que acontece é isso, as pessoas elas pedem a doença e elas ganham. Porque, na verdade, elas produzem, como elas produzem a cura. Tem alguns casos de placebo que foram estudados que são impressionantes. Você finge que você deu o remédio ao paciente e tem alteração do hormônio, tem alteração fisiológica e, na verdade, você não deu nada. Aí você fala para ele que você estava dando farinha, ele volta ao distúrbio. Ele volta a ter o problema. Então, esse é um exemplo muito claro do poder da mente sobre o corpo, que é solenemente ignorado pela medicina materialista. Né? Eles usam o placebo para ver se o remédio funciona ou não, né? O Evandro é da área da farmácia da Verdade. né? Eles usam como um parâmetro e não acreditam. Então, diante disso, não tem mais o que ser dito. O senhor disse numa palestra uma coisa muito interessante, né? Que faz a gente meditar. Existe o fator predisponente, né? E o fator desencadeante para a doença, né? Tem que ter os dois. Uhum. Só um não faz a doença, né? Muito bacana isso. Aí, se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai entrar nos genomas, nas genéticas, né? Todo mundo, eu gosto muito quando o senhor usa analogia do celular, né? Dos apps. Todo mundo tem os apps ali, né? Mas não mexe, deixa quietinho. Você não sabe o que não fuça. É melhor mesmo. Porque assim, a gente vem com esses programas, né, nas nossas células. E o que a gente vai usar ou não, já é com a gente, né? Aí é aquela história. A célula é um animal infinitesimal domesticado, mas ele recebe a instrução da gente de várias maneiras, na minha opinião. Uma delas é através da evocação dos genes. Então, você pode provocar a expressão gênica ou bloquear o gene. Isso é uma coisa também que a biologia já conhece bem. O que a gente não conhece e que o Dr. Kazuo Murakami fala no livro dele, O Código Divino da Vida, é que o pensamento tem esse poder de alterar a programação do gene. Né? Eu não sei se tem o poder de mudar o gene. Eu sei que isso acontece na embriogênese. Quando a gente está encarnando, aqueles cromossomos que a gente recebeu, os genes que a gente recebeu do pai e da mãe, nas primeiras divisões celulares, a gente consegue mutar eles, né? E produzir um gene que não está nem na mãe nem no pai, é o teu gene, você fez aquilo ali. Isso eu sei. Mas depois, assim, de formado, de terminado o processo, se haveria a possibilidade de eu produzir uma mutação gênica. Em tese, eu acho possível, mas acho que isso não é visto, nunca foi documentado. Mas, se você não consegue mudar o programa depois de pronto, talvez, com certeza, você pode inibir ou estimular aqueles programas. Então, aí entra a história do placebo e do nocebo. Né? Se é um programinho, um app do mal, você ativou ele, o efeito vai ser do mal. E se ele é do bem, vai ser do bem. Né? Esse livro do Kazuo Murakami é muito interessante. Eu recomendo, ele não é grosso, é fininho. Chama O Código Divino da Vida. O Dr. Kazuo Murakami é da Universidade de Tsukuba, no Japão, e ele é um geneticista muito famoso. Ele descobriu os genes que produzem a renina, que é um hormônio que controla a pressão arterial.
E foi revolucionário isso, né? Ele deu um up na medicação antihipertensiva fenomenal. Então, e um cara desse naipe falar uma coisa dessa tem um impacto, né? É verdade. São os conhecimentos que a gente vai adquirindo e depois fazendo a relação entre a medicina e a espiritualidade. A gente tem uma abrangência imensa, né? E doutor, fala um pouquinho pra gente, então. Eu sei que o senhor é bastante estudioso da glândula pineal. Fala um pouquinho da relação entre a glândula pineal e a espiritualidade. Então, isso você vê, a minha primeira palestra no Centro Espírita foi sobre a pineal, né? Ah, que bacana. A glândula pineal, ela era... Quando eu fiz medicina, o livro de fisiologia, ele nem falava sobre a pineal. Porque é uma estrutura que é do tamanho de um grão de arroz cozido, que está lá no meio da nossa cabeça. Lá atrás, Descartes e outros pensadores falavam da pineal como sendo a sede da alma, como sendo a mais alta antena da mente. Eles tinham essa ideia. Eu tenho uma impressão de que isso era uma coisa assim bem relacionada com a própria anatomia da pineal, porque não existe nenhuma estrutura tão bem conservada e guardada no nosso organismo como a pineal. Ela está bem no centro geográfico do nosso cérebro. E eles tinham essa intuição de que a alma está dentro, né? E que dentro da cabeça. Então era ali que tinha que estar. Pode ser até que tenha sido isso. Mas depois a pineal foi muito menosprezada, porque ela não identificava nenhuma produção, nenhuma relação dela com as outras estruturas cerebrais, e ela foi considerada um resquício embriológico, que nem a unha do dedinho do pé, né? A gente falou agora da questão da evolução, dos dedos grudando e tudo, que a pineal seria isso, alguma coisa que está sendo jogada fora pela evolução. Principalmente se você olha nos répteis, né? Os répteis têm a pineal muito maior, alguns animais, o cavalo tem uma pineal bem grande e assim por diante. Bom, aí o que aconteceu? Vem o André Luiz, né? E coloca essa história da pineal, dando uma importância grande para a pineal, quando todo mundo achava que a pineal era a unha do dedinho do pé. E aí, só em 58, bem depois, o Lerner vem e descobre que a pineal produz melatonina. Opa, se ela produz hormônio, então ela não é inativa, né? E ela é uma glândula, tanto que a gente ainda chama de glândula pineal, eu gosto de chamar de estrutura pineal. Por quê? Porque já está provado também que ela não é só uma produtora de hormônio, ela também é um órgão sensorial. E ela percebe campos eletromagnéticos, né? E ela foi ligada a uma área nova da biologia chamada cronobiologia. E ela foi considerada o relógio biológico. Ela sincroniza os nossos ciclos em relação ao tempo. E ela sincroniza os nossos ciclos não só em relação ao tempo, que é o referencial arbitrário que nós temos aqui na Terra, de horas, minutos, mas ela relaciona o nosso organismo com o movimento da Terra em relação ao Sol no sistema solar. Entende? Então, ela tem comportamentos diferentes no verão, no inverno, no outono. Ela tem comportamentos diferentes dependendo da pressão atmosférica do ar, do grau de luminosidade e do campo eletromagnético. Então, ela não só foi percebida como uma glândula produtora de hormônio, e a melatonina se dizia que era o único hormônio que ela produzia. Hoje a gente já sabe que tem mais 2, pelo menos. Né? O dimetiltriptofano é um deles. A gente até fez um artigo, porque a melatonina ela é supressora do sistema nervoso central e a mediunidade é ativadora. Então, eu sempre tive a impressão que a melatonina não era o hormônio da mediunidade. Né? Como a gente sabe pelo André Luiz que a pineal é a glândula da mediunidade, a estrutura da mediunidade, e a gente descobriu que produzia melatonina, a gente juntou uma coisa com a outra, mas eu já li várias vezes, o André Luiz não fala isso. Ele fala que ela é responsável por hormônios psicossomáticos. Ele fala que ela produz hormônios, mas ele não diz o que o hormônio faz. Mas eu ainda acho que deve ter um hormônio que provoca esse salto
esse desprendimento do corpo do perispírito que propicia o estado mediúnico. E eu ainda estou apostando as minhas fichas no DMT, que é o dimetiltriptofano, que ele é um alucinógeno endógeno. Pra vocês terem uma ideia, essa substância, ela está no chá do Santo Daime, né? E que provoca aquele estado não é um estado de alucinação, né? É um neuropsicodisléptico, é como eles têm chamado. Então, a gente fez um trabalho, mas a dosagem dessa substância no sangue é um negócio muito complicado. E o Marco gastou uma fortuna para fazer essa dosagem, foi para os Estados Unidos e o resultado foi inconsistente. Mas eu ainda acho que é por causa da dosagem, do método que a gente teve que fazer, teve que dosar pela urina, porque ela é produzida em picogramas, é um negócio assim, muito difícil de dosar. E ela ainda tem essa questão da percepção de campos eletromagnéticos e a relação dela com as outras estruturas neurais. Quando eu comecei a estudar, tinha alguns autores mesmo espíritas muito respeitáveis, né? Um pessoal que eu admiro pra caramba, e eu ouvi uma palestra dizendo assim que a glândula pineal não tinha nenhuma conexão com outras estruturas neurais. E eu saí pesquisando, tem conexão com tudo, com o tálamo, com o córtex, com tudo. É uma doideira aquilo ali. É a única estrutura do nosso corpo que é formada pelos 3 folhetos embriológicos: o ectoderma, mesoderma e endoderma. Ela só não é mais irrigada que o rim. Veja, o rim, a função do rim é filtrar o sangue. O segundo tecido mais bem irrigado é a pineal. Ela tem vasos que são completamente diferentes dos vasos do resto do sistema nervoso. Pô, tem coisa aí, né? Não é verdade? Ela está no lugar mais protegido, é toda cheia de detalhes. Então, a verdade é que hoje ela é tão estudada que tem uma revista só para ela, chama Pineal Research. Caramba! Aliás, foi interessante, você perguntou daquele artigo. Quando a gente escreveu aquele artigo, o primeiro lugar que a gente mandou foi para a Pineal Research. E eles recusaram o artigo. E o Refir, que fez a recusa, ele escreve assim que, infelizmente, eles não poderiam aceitar aquele artigo porque a Pineal Research só aceitava artigos de experimento. E aquele era um artigo de revisão bibliográfica. Aí ele escreve assim no final: mas por que vocês não mandam essa revista, esse artigo, por exemplo, para a Neuroendocrinology? E assinou. Aí o Giancarlo foi olhar quem era o cara. Ele era o editor-chefe da Neuroendocrinology. Ou seja, ele pediu o artigo para ele. Ele falou: os caras aqui não querem, mas eu quero. Que legal! E aí a gente mandou o artigo, mas não teve nem discussão. No dia seguinte ele estava aceitando, entendeu? Ele já tinha lido, ele já conhecia o artigo. Então você veja só a questão da pineal, como é uma coisa assim, ainda tem muita coisa sendo estudada, principalmente indo nessa linha da cronobiologia. E ultimamente eles têm estudado bastante porque essa questão da sensopercepção a campos eletromagnéticos está sendo muito discutida pelo uso do celular. Porque o celular ele gera um campo eletromagnético que é percebido pela pineal. Tem um trabalho que eles pegaram um cadáver, colocaram um termômetro na pineal do cadáver e deixaram o celular ligado no ouvido do cadáver durante 30 minutos. A temperatura da glândula pineal do cadáver subiu 1,5 graus. Uau! Porque criou um campo eletromagnético. Dentro das células da pineal tem cristais que são diamagnéticos e eles entram em ressonância com o campo magnético e começam a vibrar. Entende? Isso no cadáver. Então, além da questão da hérnia de disco cervical, que explodiu, né? A hérnia de disco era só lombar. Agora, a cervical era rara. Hoje é mais comum que a lombar. Porque está todo mundo com a cabeça para baixo, vendo o Black Mirror lá, né? A telinha preta. Então, além disso, provavelmente, ansiedade, quadros depressivos, estados de inquietação, mal-estar, podem ser causados pela exposição demasiada de campo eletromagnético.
Os primeiros celulares eram aqueles Motorola gordinho. Ah, Não sei se você dá tijolo. vocês. Você ia comer, eu ia almoçar com aquilo lá, eu dava plantão e eu usava aquele negócio na cintura. Aliás, era chique, porque era coisa de rico na época, né? Mas como eu não tinha telefone na minha casa e eu precisava entrar em contato com os hospitais, eu comprei um daquele lá, prestações, fiquei uns 10 anos pagando. Aí quando você ia comer no restaurante por quilo, você chegava com ele perto da balança eletrônica, a balança ficava doida. Porque ele interferia, o campo eletromagnético dele é tão potente que interferia na balança. Os de hoje são menos, né? Evoluiu tudo. Mas você imagina aquele lá, o grau de influência que ele teria sobre a pineal e sobre o resto. O nosso cérebro, são várias células que geram fluxos de íons, que são cargas elétricas, que ficam entrando e saindo da célula. Toda carga elétrica, todo fluxo elétrico gera um campo magnético perpendicular. Se eu interfiro nesse campo magnético, eu interfiro na corrente elétrica e vice-versa. Se eu interfiro na corrente, eu também interfiro no campo. Então, imagina, o nosso cérebro tem um exame que chama magnetograma, magnetoencefalograma, que vai medir os campos eletromagnéticos do seu cérebro. Imagina esse campo eletromagnético recebendo interferência de outros campos eletromagnéticos, que são muito comuns no nosso dia a dia. Sim. Né? Vai tentar ouvir rádio FM na Avenida Paulista, em São Paulo. Você não consegue. É o ponto de maior poluição eletromagnética da América do Sul. É a Avenida Paulista. Porque ela é alta, na maior megalópole do Hemisfério Sul. Então, todas as antenas estão ali, gerando uma poluição eletromagnética importante. Agora, imagina a proximidade do aparelho colocado no ouvido. Então, assim, eu tenho evitado colocar o celular no ouvido, eu boto no Viva Voz. O pessoal está usando muito fone também, que é uma maneira do aparelho ficar mais distante. E pelo bem do seu pescoço, evitar de ficar olhando para baixo, né? Principalmente se você estiver andando ou dirigindo. Que aí já é mais absurdo ainda, mas a gente também tem visto isso, né? Gente que quebrou pé, quebrou mão, porque estava andando olhando para baixo e não viu o buraco, né? Porque estava olhando para o celular. Então, são coisas do nosso tempo. Mas a pineal é uma estrutura, assim, fantástica. E eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, sabe, Fernando? A gente ainda vai falar muito desse assunto aí, principalmente quando a psiquiatria e a neurologia entrarem na mediunidade. Entrarem de cabeça na mediunidade, começar a estudar sério. Porque de tudo que a gente escreveu nesse artigo que o Evandro citou, a única coisa que não está comprovada é a ligação com a mediunidade. Porque a própria mediunidade não é aceita pela psiquiatria. Mas no momento em que a gente começar a estudar, nós vamos chegar lá. Se o André Luiz acertou 85%, por que eu não vou acreditar que o resto está certo? Não é? Não tem mais ou menos o que o Evandro falou. O que está faltando é a gente ter base para entender o que ele falou. Só como isso. O senhor fala, né, essa glândula, provavelmente ela capta ondas supraluminares. E isso é uma coisa que ainda a gente não tem como provar, né? Porque a ciência não chegou nisso ainda, né? Muito pelo contrário, né? Se você conversar com qualquer físico ortodoxo, ele vai falar para você que é um absurdo você falar isso, porque nada pode ser acelerado além da velocidade da luz. O Einstein falou isso. Só que, assim, já existem alguns experimentos, eu não sou físico nem nada, mas eu sempre procuro, nesses nichos de jornalismo científico, eu sempre procuro alguma coisa, principalmente com relação à física quântica, né? E esses aspectos. E eu já li algumas coisas de artigos que falam dessa possibilidade. Inclusive um que eu tentei entender o artigo, não consegui, o que ele fez. Mas ele provou em laboratório que a partícula chegava no anteparo antes dele emitir ela. Nossa. Ou seja, ela viajava além da velocidade da luz. Então, são algumas coisas. Tem que ver se esse artigo foi bem feito. Aí não vou entrar nessa questão. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a física vai chegar lá. E aí, quando a gente falar desse outro mundo,
que já tem muitos cientistas falando, o Dr. William Tyler tem a teoria do espaço-tempo positivo e negativo, que fala disso, dessa possibilidade de uma partícula poder ser acelerada acima da velocidade da luz, dela formar uma dimensão com uma matéria de uma outra dimensão, que seria o que a gente chama de matéria da dimensão espiritual. E a gente vai caminhando nesse sentido. E o pensamento é uma partícula supraluminal. Então, tanto emissão quanto recepção no nosso cérebro tem que ter alguma coisa que faça isso. Talvez seja a pineal ou o próprio córtex Uma que tem essa esperança, capacidade. porque a gente vê a tecnologia já imitou os olhos, né? Já imitou os ouvidos, já imitou a fala. Tem uma tecnologia que o Google fala mais que eu. Agora, daqui a pouco, vamos ter tecnologia que capta os espíritos, né? Ou capta, não precisando mais de médium, né? Porque é Então, uma onda que está ali, é só alguém fazer um aparelho para captar, né? No a livro gente Nosso Lar tem alguma coisa a respeito, né? Falando a respeito disso, que no futuro ia ter um aparelho que com o que a gente sabe hoje, a gente acha que é talvez a televisão ou o que ela for evoluir, né? Nesse conceito, que a gente vai ter uma ligação direta entre o plano espiritual e o plano material. Já tem uma pesquisadora no Brasil que vai nesse caminho já há algum tempo, a Sônia Rinaldi. Ah, que legal! Ela é uma das maiores pesquisadoras no mundo de transcomunicação instrumental. E é voz, imagem, né? E eu tive uma experiência muito interessante com ela, a doutora Marlene e a doutora Irvênia, num congresso em Natal, em que ela fez palestra junto com a gente. E eu não tive coragem de pedir, mas a doutora Irvênia falou na hora do café: ô Sônia, mostra pra gente como é que é. Ela levou a gente pro quarto dela. E nós tivemos uma experiência, uma sessão de transcomunicação instrumental com uma aluna da doutora Irvênia, de pós-graduação, que tinha morrido num acidente de carro. E ela conversou com a aluna. Nossa. Só que o interessante é assim, a Sônia explicou que a relação de tempo era diferente, então ela tinha que dar o espaço da resposta e depois fazer a pergunta, porque a resposta vinha antes da pergunta. Nossa! E aí, quando a gente ouviu a voz da aluna dela, a resposta vinha, depois vinha a voz da doutora Irvênia perguntando. Bom, eu saí daquele quarto ali achando que eu estava doido, né? Eu falei, não, isso não aconteceu de verdade. Se a doutora Marlene e a doutora Ivênia não estivessem juntas, eu não tinha acreditado, eu achava que eu estava sonhando. Mas a Sônia, ela foi fazer pós-graduação, eu tive um contato com ela, ela estava em contato com algumas universidades e ela está fazendo pesquisa nessa área, né? E ela é muito séria, ela é séria. Bacana. E eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. E a espiritualidade lá de lá trabalha para isso, sim. Então, você morrer vai ser como você viajar para outro país. E aí você conversa depois. Primeiro vai ser telégrafo, depois vai ser voz, depois vai ser voz e imagem. Verdade. Né? É o que a gente está passando hoje. Digamos que o telégrafo, o correio já tem, né? Mais ou menos com os psicólogos, o médium. Né? O médium psicólogo. É interessante essa sua relação que você fez, é muito interessante. Muito bacana. Evandro, mais alguma pergunta? Uma coisa que eu acho muito interessante, claro, um bioquímico, né? A relação do ciclo de Krebs lá da mitocôndria, que André Luiz fala, a gente fica pensando nos ATPs, e, claro, aquele calor que gera, que é dissipado. Tem uma pesquisadora que parece que está relacionando isso com a produção de ectoplasma, né, doutor? Tem. O pessoal da AME-ABC, né? Tem biomédica lá e tem os biólogos também. Tem uma delas que pesquisa, o trabalho dela, ela trabalha pesquisando mitocôndria e elas têm um trabalho muito legal, muito bonito. A ideia é essa que você falou, né? Porque como a gente sabe que para ter ectoplasma precisa estar encarnado, e o André Luiz fala que a produção da mitocôndria, aí você estudar o processo bioquímico da respiração celular na mitocôndria, você vai ver aqueles saltos dos elétrons, né, nos citocromos lá, liberando energia. E essa energia, até então, a gente acreditava que eram só dois caminhos, como você falou, ou vira ATP, que é o envelope químico, vai ficar lá guardado na célula para a hora que ela precisar, ou vira calor.
E aí tem alguns pesquisadores, o mais importante deles é o Dr. Popp, é um pesquisador alemão. Eu quase conheci ele. A doutora Marlene convidou ele para um congresso lá na Alemanha e ele acabou ficando doente, ele já estava velhinho, não deu para ele ir. Ele mandou o filho dele, mas o filho dele estava mais preocupado em ganhar dinheiro do que em fazer pesquisa, e aí não foi muito legal. Mas o Popp ele já tinha falado que, além da produção de calor e da produção de energia química, tinha a emissão de biofótons, que seriam pacotinhos de energia que são de fraquíssima intensidade, por isso difíceis de serem medidos, mas que eles seriam produzidos. E o pessoal lá da AMI-ABC, eles descobriram uma enzima que age lá na mitocôndria, que aumenta ou diminui a produção de calor durante a respiração celular. E, obviamente, não dá para medir os biofótons, elas estão com essa dificuldade. Mas a ideia era a gente pegar um médium de efeitos físicos que produz uma quantidade maior de ectoplasma, porque o biofóton não é o ectoplasma, mas o biofóton ele seria a matéria-prima para a síntese do ectoplasma. Então, esse biofóton tem esse outro detalhe, né? Porque às vezes o indivíduo pode emitir biofóton, mas o perispírito dele não faz o ectoplasma. E aí esse biofóton ficaria disperso no ambiente. Mas se ele produzir esse ectoplasma, né? Se ele conseguir fazer essa produção de ectoplasma, um médium de efeitos físicos que produz mais ectoplasma, teoricamente ele tinha que baixar a temperatura do corpo, né? Aí o que a gente tem? O trabalho do Marcos, que quando ele fez aqui a tese de mestrado dele, a gente mediu a temperatura dos médiums durante a psicofonia. Mas a queda de temperatura não foi significativa, estatisticamente significativa, até porque não é uma atividade de ectoplasma e porque o N dele era de 20 também, entendeu? Mas ele fez um estudo, uma prospecção, uma matemática lá, que a ideia é que se ele aumentasse muito a amostra, provavelmente ele ia provar que houve uma queda de temperatura. E eu consegui achar na internet a descrição da pesquisa do William Crookes na materialização da Kate King. E o que ele cita lá é que a sala ficou gelada, ficou fria, né? Mas ninguém mediu a temperatura do médium. Eu conversei com o Dr. Paulo Frutuoso, que ele foi testemunho ocular de fenômenos de materialização quase que a vida toda dele lá diante do médium lá no Rio de Janeiro. E ele falou que tinha uma sensação de resfriamento do ambiente, mas ele também não mediu a temperatura. Então seria muito interessante, né, a gente ter essa oportunidade de fazer essa medida. Como eu falei isso em palestra, teve médium de efeitos físicos que mediu a temperatura, pediu para alguém medir, e ele fala que ele baixou a temperatura. Eu acho isso muito legal, porque incentiva a gente. Mas em termos científicos não tem significado. Eu preciso ter um ambiente controlado, com tudo direitinho, para eu dizer que foi a mediunidade, entende? Eu sei que lá na Bahia tem um grupo fazendo com um médium holandês. O Haroldo Dutra já esteve nessa reunião e ele viu os fenômenos de materialização lá. Foi impressionadíssimo. E aí eu falei, o Haroldo, pede para eles porem meu nome lá, para ver se eu consigo assistir, né? Ele falou que ia conversar com o pessoal, que a próxima vez que o holandês viesse, eles iam me chamar. Eu tô doido para ver isso, mas eu vou levar meu termômetro de ultravioleta lá. Vamos ver se eu consigo fazer a medida, né? Muito interessante. Fenômeno de materialização, já presenciei, é incrível. Incrível. Nossa, deve ser muito louco, né? Eu nunca vi, mas... Mas o estudo, eu creio que tá andando pelo caminho correto, porque a minha mãe teve uma passagem com o Chico Xavier, né? Logo quando a gente perdeu, meu pai desencarnou, minha mãe ia lá porque meu pai era amigo do Chico, a minha mãe é amiga do Chico, né? Ele já estava velhinho, já não estava mais indo no centro, não estava mais incorporando, né? Mas recebia os amigos na casa dele. E antes da minha mãe ir embora, para se despedir do Chico, a gente beijava a mão dele, segurava a nossa mão. Então, ao segurar a mão da minha mãe, ele incorporou, mas que a voz dele se escutava lá fora. Um velhinho que, de repente, deu um up, né? E minha mãe falava, deu uma mensagem de um espírito de luz, né?
uma hierarquia alta, mas o que ela falava é que a mão do Chico, conforme o espírito comunicava, gelou de tal forma que incomodou, né? Então, eu lembrei muito bem dessa passagem com minha mãe e eu acho que realmente está indo para o caminho certo. A gente fez um grupo de WhatsApp, estudiosos do ectoplasma, mas faz um tempo que a gente não troca ideia ali, né? Eu sinto falta, porque essas meninas, elas estão com a faca e o queijo na mão e eu não tenho a menor dúvida que elas vão chegar lá. Bom, é um pessoal muito estudioso e cientista mesmo, né? Porque é o que você falou, não adianta nada a gente acreditar, só acreditar. Se você não conseguir mostrar que é verdade, não adianta, né? Democratizar a informação, eu acho que é você provar. Quando fala assim que a maior caridade que você pode fazer para o espiritismo é a sua divulgação, tem gente que confunde com você sair pregando, convencendo os outros que o espiritismo é melhor. Não é isso. Exatamente. Não é. Se a ciência mostrar que é a verdade, as pessoas vão aceitar. Isso é caridade, na minha opinião. Os mais caridosos são esses pesquisadores que estão trazendo a prova de que aquilo é verdade. Sim. Imagina quando a gente tiver provas científicas que a reencarnação existe. Já tem, na verdade, né? Mas assim, quando o nível de evidência for tão grande que não dê mais para recusar, olha quanta gente vai se beneficiar com isso. Com certeza. É nisso que a gente tem que pensar. O mundo vai mudar, né? Vamos mudar o nosso jeito de ver o mundo, né? E ver as pessoas. Exatamente. Importantíssimo. Gente, nós temos, infelizmente, 2 minutos. Por mim, eu ficava aqui a noite inteira falando com vocês. Doutor Décio, o papo tá maravilhoso. Você quer passar suas considerações finais? Eu quero agradecer essa oportunidade, sabe? A gente fazer palestra, eu acho que, como eu já disse, né, faz parte, eu acho que a gente tem essa obrigação. Mas esse tipo de conversa, assim, que a gente teve aqui, eu acho tão mais produtivo, né, tão legal, porque, assim, a gente abre espaço para a espiritualidade incluir a gente, né? Não só eu, vocês também. E a gente acaba produzindo um conteúdo que faz a diferença, né? E eu acho que nós estamos vivendo um momento de se fazer a diferença. E nós, espíritas, temos essa obrigação, porque a gente tem conhecimento, né? Eu tinha um professor na pós-graduação que ele falava: conhecimento não divulgado é conhecimento nenhum. E eu morro de medo disso, sabe? Eu até escrevo no prefácio dos meus livros. Pode ser tudo bobagem, mas se alguém ler, descobrir que é bobagem, provar que é bobagem, eu já estou feliz. O que eu fiz é estudar e provar a verdade, né? Então, eu acho que é isso agora, onde nós estamos. Eu quero mesmo balançar o barco. É só o que eu posso fazer. Eu não posso esclarecer, mas eu consigo balançar o barco. Eu estou balançando o mais forte que eu posso. E quando eu recebo uma oportunidade igual essa que vocês deram, eu fico muito grato. Poxa, a gente fica eu não grato, tenho, né? eu não tenho nem o que falar. Foi incrível. Eu virei fã do senhor, né? Porque, claro, eu gosto de assistir não, as palestras do senhor, da Marlene e todo mundo, porque eu sou, claro, da área da saúde, gosto de ciência, tudo. E também a minha mãe tem um lado religioso dela, ela com Chico Xavier, um trabalho enorme aqui em São Paulo, né? Como é o nome da tua mãe, Evandro? Isabel Mazzucati. Ah, você é Mazzucati, Evandro Mazzucati? Isso. Já ouvi falar de vocês tanto. Ai, meu Deus. A doutora falava de vocês, né? Legal. Que bacana. Olha só que mundo pequeno, né? A Isabel, quando fala da doutora Marlene, é sempre um carinho tão grande. Ela era demais, né? Imagina. Né? Não era, É A gente, verdade. A gente perde a presença física, mas a essência da pessoa, aquilo que você falou, né? A autoridade moral da pessoa, ela é uma coisa absurda. Você sabe que quando ela desencarnou, quando eu recebi a notícia, eu fiquei mal e tal, chorei. Depois eu entrei num estado assim meio de cuidar da vida, assim. Não fiquei muito ruminando aquilo. E aí depois de um certo tempo, eu comecei a entrar no luto. E ela já estava conversando comigo. Eu ouvia ela, parecia celular, parecia que ela estava conversando no celular.
Barato. Nossa, eu tava feliz da vida. Mas aí depois eu comecei a sentir a falta dela, a falta física. E aí eu comecei a afastar ela. Quando ela chegava perto, eu ficava mal, e ela foi se afastando. Ela me mandou uma psicografia, me dando a mó dura, dizendo que agora, que o corpo dela já estava limitando ela demais, e agora dava pra gente produzir muito mais junto do que quando ela estava encarnada. Uau! E fiz um esforço danado para me livrar desse luto, para conseguir voltar a trabalhar com ela. Com essa história agora, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Tem ali a minha trindade, Jesus, e a doutora, né? E ali em cima tem a Marleninha, ó. Esse bonequinho eles fizeram no Mednesp de Goiânia, que é a representação dela. Que bonitinho. Eu boto os três aqui, fico ali, né? Jesus aqui também. E às vezes eu tô aqui falando e eu sinto ela do meu lado, cara. É um negócio impressionante. E eu tô procurando assim me equilibrar para não me emocionar muito, porque aí eu estrago, né? Aí eu estrago, eu me emociono e eu me confundo, eu perco o ritmo. Mas eu tô chegando lá, ela tá... Espero que ela esteja sendo paciente. Ela vai ficar muito brava comigo, mas a gente vai chegar lá. E eu tenho certeza que ela tá fazendo isso com muita gente. Ela tá rodando mesmo e ajudando todo mundo, né? Então, esse lado, essa coisa da live, da gente estar aqui, tá fazendo a gente criar essas conexões, né? Isso é muito legal. Muito mesmo. É verdade. Está disseminando conhecimento, né? Novidade, conhecimento e fortalecendo fé. E a doutora Marlene, assim como algumas outras pessoas, é tipo daquelas pessoas que a gente nem pensa, nem passa pela cabeça que um dia vai partir, né? Ou vai deixar o corpo. É o corpo que morre, né? E depois até cair a ficha, a gente fica atormentado. O espírito que falou comigo no dia do enterro dela, ele falou para mim que não tinha a menor condição daquele espírito ficar dentro do corpo que ela estava usando. Nossa. O espírito estava muito forte para o corpo muito fraco e não tinha a menor condição. Eles deram uma prorrogação para ela, já tinha me falado isso, né? Eles tinham dado uma moratória para ela, depois deram uma outra, só que da última vez ela falou, Décio, eu não sei quanto tempo vai funcionar isso. E a última vez nós estivemos na Europa em 2014, eu tomei café da manhã com ela no dia 15 de dezembro de 2015 e ela morreu no dia 5 de janeiro. Não, eu tomei café com ela no dia 15 de dezembro de 2014 e ela desencarnou no dia 5 de janeiro de 2015. Mas quando a gente esteve a última vez junto, ela se despediu de mim e eu fingi que não entendi, né? Na verdade, na hora lá, depois é que a minha ficha caiu. Então ela já sabia. E ela chegou bombando lá, né? Ela já foi no Mednesp, foi viajar com a gente para a Europa. Até agora que eu saiba, ela não parou. E não vai parar, ela deve não. ter desencarnado muito bem, né? Porque já saiu. Ela foi no velório, né? Teve 2 médiuns que viram ela, amparada por 2 espíritos. E ela foi se despedir da gente lá. Então não é pouca coisa não, né, Evandro? Foi. Pois é. Nós somos pobres mortais. Não, a gente... como dizia o Schopenhauer, né? Os bípedes falantes que nós somos isso aí, né? Por enquanto. Mas a gente chega lá. É verdade. Então, doutor Décio, nós não vamos mais tomar seu tempo, porque eu sei que é precioso. Agradecemos muito. Nós que agradecemos demais, o papo foi bacana. A gente falou sobre tantas coisas diferentes, né? A gente abordou bastante assunto aqui. Muito obrigada mesmo. Legal. Eu que agradeço, estou à disposição. A gente faz outra sessão dessa, qualquer hora dessa. Com certeza. Com certeza. Bom? Vai virar bastante pergunta no nosso meio aqui, né? E a gente depois faz outra para sanar a pergunta do povo, né? Vamos lá. Verdade. Então, Boa pessoal, ideia. vão deixando suas perguntas aí, na descrição, no nosso vídeo, que a nossa próxima live a gente já combina com o doutor para responder o questionamento de vocês. Super legal. Vamos lá.
Vai ser um prazer. É nosso. Olha, doutor, muito obrigada. Nossa casa está aberta para divulgação espírita, divulgação dos seus livros. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, né, Evandro? Sim, e assim que acabar a pandemia, se o senhor estiver em São Paulo, já é convidado para fazer uma palestra, né? E expor as ideias novas, né, da ciência e religião. Com certeza. A doutora Marlene vai me mandar. Você pode esperar que eu aparecer lá uma hora. Ela vai. Ah, que legal. Se Deus Ela quiser. vai fazer palestra naquele centro lá. Tá bom, doutora, pode deixar que eu vou. O Jesus Rede Vivo já está na agenda da doutora Marlene Nobre, já. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Gente, doutor Décio, mais uma obrigado, vez. viu? Foi um prazer Obrigado enorme. mesmo. Obrigado mesmo. Foi nosso.